Olá, alunos dos nonos anos da Escola Inês Prado, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Aqui é a professora Ana Júlia, de Ciências, e eu preparei aqui alguns slides, com o conteúdo do bloco 7, para explicar para vocês, e aí fazer com que vocês consigam entrar no aplicativo e desenvolver lá as atividades propostas, certo? Então, vamos lá. Bom, inicialmente, o bloco 7, ele traz uma retrospectiva, sobre o conteúdo que a gente estava vendo no bloco 6, que era o espectro eletromagnético, tá? Então, aqui tem novamente o espectro, Então, a frequência da onda aqui, sendo simulada no desenho, os vários tipos de ondas, que receberam determinados nomes e que são ondas que, inclusive, a gente usa muito no dia a dia. Com certeza vocês já ouviram falar de algumas delas, E aqui ele dá uma ênfase maior, no início do bloco 7, na parte da luz visível, tá? Então, dependendo da frequência, da onda, ela pode ser visível ou não visível, tá? Mas considerando aqui esse espectro da parte visível, a gente também tem, diferentes frequências ali apresentadas que aí justamente identificam aí a cor específica para cada frequência, tá? E é curioso porque, aqui, ó, desse espectro todo que a gente vê, parte dele não é visível, que seria a parte do ultravioleta, tá? Da onda ultravioleta, que é a radiação que a gente recebe do sol, O tipo de onda que vem do sol. Ela é bastante nociva para os nossos olhos e, inclusive, ela pode causar catarata, tá? Parte da luz também, da cor, azul-violeta, dessa frequência de onda aqui, a gente também não consegue, quer dizer, a gente consegue ver, na verdade, mas ela também é bastante nociva para o nosso organismo, tá? E aí, então, aqui já tem esse espectro todo visível, que a gente consegue enxergar, que são esses tons, desde um roxinho, até ficando para um azul turquesa, ficando o azul propriamente dito, verde, enfim, todas as cores do arco-íris que a gente conhece. Então, esse é o espectro de luz que a gente consegue enxergar, a única, tá? E aí, essa daqui, então, a partir daqui, na verdade, ó, desse azul aqui intermediário até o vermelho, até o marsala ali, no final, elas não são prejudiciais à nossa visão, tá? Então, é só uma curiosidade, mas no final aqui da apresentação, a gente vai voltar a falar um pouquinho da luz visível e dessa questão das cores, tá bom? Então, vamos prosseguir. Agora aqui, o bloco, de atividades, ele aborda as aplicações de cada uma das ondas, tá? Então, a gente vai começar aqui com as ondas de rádio. Então, ó, as ondas de rádio, elas são ondas eletromagnéticas também, tá? Que são usadas, aí na transmissão de sinal, seja de radar, de rádio, de telefonia, de televisão, na comunicação, entre embarcações, enfim. E então, assim, são mecanismos que são essenciais, para proporcionar essa comunicação a longa distância, tá? Foi uma das primeiras ondas mais exploradas, assim, que foi descoberto todo esse conhecimento mesmo sobre as ondas eletromagnéticas, tá? E aí a gente tem, na verdade, dois tipos de ondas de rádio, tá? A onda que vocês também já devem ter ouvido falar, a AM, que significa que é amplitude modelada, e a FM, que quer dizer frequência modulada, tá? E aí, então, a gente vai ver nos dois casos, ó. Então, qual a diferença de uma e de outra? Nas ondas de rádio que são AM, a frequência dela é menor, tá? Então, ela tem nessa faixa de frequência aqui, ó, entre 103 Hz e 106 Hz. Mas ela tem um comprimento de onda muito longo. Então, por isso elas são conhecidas como ondas longas, tá? E vejam que curioso, Quando ela é emitida, por uma torre de transmissão, que é o caso aqui dessa torre emissora,
essa onda ela consegue vagar para o espaço, saindo até da atmosfera, né? Então ela consegue, ó, atingir a ionosfera, que é cerca de 40 quilômetros além da atmosfera, tá? Então assim, ela consegue atingir realmente distâncias muito grandes, né? Bastante absurdas até. E aí por isso que a gente fala que ela é uma onda de longo alcance, tá? E aí a gente tendo uma antena, né, a gente consegue receber esse sinal que vem de lá de longe, tudo bem? Já a onda de rádio FM, ela vai ter frequência maior, porém ela vai ter um comprimento menor, tá? E ela não vai conseguir ser refletida, né, ser emitida tão distante assim como no caso da onda AM, tá? E aí, então, no caso, no uso, né, das ondas de rádio FM, é necessário outra torre de retransmissão desse sinal, tá? Porque ela é uma onda um pouco mais curta, então o alcance dela também vai ser menor. Então a gente vai ter a torre emissora, mas no meio do caminho, até chegar na casa, essa onda ela não consegue chegar sozinha. Tem que ter uma outra onda que vá capturar essa onda vinda lá da torre de transmissão e retransmiti-la para chegar o sinal ali no equipamento na residência, no veículo, enfim, tá? Então ela é uma onda de alcance menor, a FM. Agora vamos ver aqui sobre a aplicação do micro-ondas, tá? Que com certeza vocês já ouviram falar e realmente tem tudo a ver com o aparelho micro-ondas, tá? Então, dentro dos aparelhos que conseguem produzir essas ondas, né, que são chamadas de micro-ondas, existe um dispositivo que é chamado de magnétron, tá? E ele que é responsável então por transformar a energia elétrica que chega nesse aparelho em ondas eletromagnéticas desse tipo, dessa frequência que são as micro-ondas. E aí então tem várias utilizações, né? O micro-ondas, então ele pode aquecer os tecidos vivos e até destruir tecidos tumorais, né? Então, uma pessoa que é diagnosticada normalmente com câncer, as ondas, né, desse tipo de frequência, as micro-ondas, elas podem ser utilizadas como um tratamento, né? Então, a pessoa não vai ter a necessidade nem de fazer cirurgia, só com a emissão no local ali onde está localizado o tumor dessas micro-ondas, já vai haver a redução ou até a destruição do tumor ali, tá? E em casa, né, a gente utiliza muito micro-ondas para aquecer os alimentos, tá? Mas além disso, claro, ele é usado também em radares, em sensores de movimento, no celular a gente tem micro-ondas, tá? Então é bem ampla a utilização desse tipo de onda. E aqui a gente tem novas informações, ó. Então, as micro-ondas, elas não são ondas de calor, na verdade, elas apresentam uma frequência, né, natural de oscilação aí próximo da molécula da água. Então, inclusive, é curioso, porque quando a gente coloca um alimento lá dentro do micro-ondas, praticamente todo alimento, todo corpo tem um pouquinho de água, né? E aí ele acaba aquecendo, na verdade, essa água, tá? Por isso que o alimento esquenta. Na verdade, alimentos também com gorduras e açúcares também vão absorver essa energia liberada pelos micro-ondas, né? Pelas ondas de micro-ondas. E aí, por isso que o alimento, então, ele se aquece, tá? E caso o nosso corpo, então, fosse exposto a essa frequência de onda, né? Que são os micro-ondas, os tecidos e os órgãos, de fato, cozinhariam, tá? Ele ia superaquecer. Só que eu não sei se vocês já perceberam ou já repararam que o vidrinho, né, a porta do micro-ondas, normalmente ela não é, como eu posso dizer, clarinha, né? A gente, na verdade, muitas vezes não consegue nem enxergar lá dentro. Ela tem uma telinha de proteção com vários furinhos e essa telinha que protege, na verdade, que essa frequência de onda que, né, esteja sendo liberada lá dentro do micro-ondas saia para fora do aparelho, tá? Protegendo, então, a nossa saúde, né? O nosso organismo que está do lado de fora, tá? Então, aquela telinha de proteção é realmente eficiente quando a gente usa o micro-ondas, certo? Bom, aqui a gente tem também o infravermelho, tá? Então, quem vai emitir essa onda de infravermelho? Apenas os corpos que estão aquecidos,
tá? Então, por exemplo, o nosso corpo, em média, a temperatura dele é 36 graus e meio. Então, se a gente conseguisse, né, ter acesso aí a um aparelhinho que consegue detectar essa frequência de onda, a gente enxergaria o nosso corpo exatamente dessa maneira aqui, ó, meio colorido, né? Porque justamente é um corpo aquecido, certo? Já num animal que tem corpo frio, né? Sangue frio que a gente fala, então o peixe, um réptil ou um anfíbio, se a gente mirar esse equipamento nele, não vai aparecer desse jeito, porque não são animais com corpos, né, aquecidos, né, com corpo quente, tá? E a aplicação das ondas de infravermelho, ela também é útil, né, na medicina em casos de inflamações, tá? Então ela pode trazer alguns efeitos benéficos. E a partir de certa potência dessas ondas infravermelhas, pode ocasionar queimaduras no corpo, tá? Então, ela pode ser, claro, utilizada, mas ela tem que ser uma frequência bem controlada para que não cause esse problema das queimaduras. As ondas ultravioleta. A ultravioleta, pessoal, são aquelas principalmente provenientes do espectro, né, de emissão solar, né, que vem do sol. E é por isso, então, que a gente usa protetor solar, né? Porque ela pode, inclusive, lesionar a nossa pele, né? Então, a gente protege o nosso corpo usando o protetor solar que vai bloquear a penetração dessa frequência de onda na nossa pele, tá? As lâmpadas fluorescentes, que são as lâmpadas desse tipo aqui, ó, inclusive a lâmpada que tem lá na sala de aula, né? Não sei se vocês se recordam, mas são essas lâmpadas de tubo, tá? Elas também podem produzir essa radiação ultravioleta. Então, por isso que muitas vezes os médicos até falam, né? Mesmo que você fique num ambiente fechado, é interessante você também passar o protetor solar, porque essas luzes aqui, né? Se no ambiente onde você fica tem esse tipo de luz, você também vai estar recebendo essa radiação ultravioleta, tá? E aí, aqui dentro desse equipamento, então, né? Desse tubo de vidro, existem sais brancos à base de fósforo, e aí eles, então, né? Como eu posso dizer? Esses sais brancos de fósforo interagindo aí com a energia, né, eliminada, recebida, na verdade, por essa lâmpada, é que vão produzir essa radiação ultravioleta, tá? Então, ela acaba também podendo ser bastante prejudicial para nossa pele. E essa fluorescência gerada, então, pelo contato, né, da luz ultravioleta, ela é utilizada em outras áreas, né? Então, não sei se vocês também já viram no banco, né? Uma luz ultravioleta que eles usam para identificar as notas falsas de dinheiro, também documentos falsos, né? Aqui, ó, no caso de uma cena de crime, então com essa luz ultravioleta aqui, ele consegue detectar vestígio de sangue, enfim, né? Para analisar melhor a cena do crime, tá? E o ultravioleta, ele tem também a capacidade, como eu falei, de penetrar na camada da pele, por isso que a gente usa o protetor solar, né? E se ela conseguir penetrar na camada da pele, ela pode alterar a nossa estrutura de DNA, causando algumas mutações e aí vindo a tornar, né, um possível câncer, que é a principal causa normalmente de câncer de pele, tá? Que é justamente essa exposição excessiva à luz ultravioleta, né? Que são as ondas emitidas pelo sol, tá? Aqui sobre o raio-x, que também é muito conhecido, com certeza vocês já fizeram pelo menos uma vez na vida um raio-x, né? Então, nas máquinas de raio-x, a radiação ela é produzida freando-se feixes de elétrons que foram acelerados a grandes velocidades, tá? Então, é assim que é produzida esse tipo de onda. E essas ondas, né, como no próprio raio-x a gente vê, ela vai conseguir atravessar os tecidos moles, né? Então, por exemplo, os nossos órgãos, a pele, ela consegue atravessar esses tecidos, mas tecidos que são mais densos, como, por exemplo, o próprio osso, bloqueiam esse tipo de radiação. E aí, por isso, então, que num raio-x, né, a gente vê, né, melhor
os ossos, né? E na verdade um raio-x ele é tirado mesmo, né? Ele é exigido pelo médico quando de fato ele quer observar como tá o osso, né, do nosso corpo, né? Então se você tá com uma suspeita de fratura, enfim, ele vai pedir um raio-x, tá? E o raio-x ele também pode quebrar as moléculas de DNA das células, tá? Então ele também pode ser prejudicial ao nosso corpo. Por isso, por esse motivo, né, quando a gente vai fazer um exame de raio-x, a gente usa, né, o chumbo em uma determinada área do corpo. Então, por exemplo, se você vai tirar um raio-x apenas da mão, porque você está com uma suspeita de fratura do dedo, né, de um osso de um dos dedos, você vai usar um colete de chumbo, que vai impedir que a onda, né, do raio-x, que tá, claro, mais focada ali na região em que a gente deseja, mas ela não atinja outros órgãos que são mais importantes, né? Que é o caso, por exemplo, do tórax, né? Onde a gente tem ali abrigado a maior parte dos órgãos, tá? Então, ele vai, de certa forma, impedir a passagem das ondas de raio-x naquela região. Então, o chumbo, por ele ser um material extremamente denso, ele vai bloquear a passagem naquela região do raio-x, certo? Temos também o raio gama, tá? Que também são ondas eletromagnéticas, só que elas têm uma frequência ainda mais alta, então por isso elas carregam muita energia, tá? E por esse motivo também elas têm um alto poder de penetração em qualquer matéria, né? Em qualquer corpo. E a irradiação com raios gama, ela é usada na indústria alimentícia, principalmente para descontaminar, né, os produtos e aí, consequentemente, aumentar a durabilidade desses produtos, tá? E os raios gamas, eles também têm uma infinidade de aplicações. Então, ele pode ser utilizado na radioterapia, que também é tratamento contra o câncer, tá? Então, ele vai reduzir ali o tumor, né, de uma pessoa que foi diagnosticada com algum tipo de câncer. Na identificação de espécies animais, tá, ou vegetais. Na detecção de trincas, né, em prédios, em construção civil. E também esse raio ele é utilizado em reatores nucleares, né? Que a gente já viu que tem em usinas, né? Em usinas nucleares e também em bombas atômicas, tá? Aí por um lado mais negativo, né? O uso desse raio gama. E agora então, ó, voltando com relação, né, ao primeiro slide lá falando sobre a luz visível, né? A luz visível é aquela que a gente consegue enxergar, né? E aí ela possui frequências, ó, na ordem de 10 elevado a 14 Hz. Então é uma frequência muito, muito, muito elevada, tá? E aí dentro desse espectro de frequência, cada frequência equivale a uma sensação de cor. E por que a gente fala sensação de cor? Porque a visão, né, é uma das sensações que a gente tem, né, um dos órgãos dos sentidos que a gente tem no corpo, né, e que depende da detecção do nosso cérebro, tá? Então, por isso que acaba sendo uma sensação mesmo de cor, tá? E aí, um dos primeiros cientistas, né, que conseguiu verificar que a luz branca ela é composta de todas as frequências da luz visível foi Isaac Newton, tá? Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre justamente o experimento que ele fez, que conseguiu, então, evidenciar esse fato de que a luz branca ela é composta, na verdade, de todas as frequências da luz visível. Então, o que ele fez? Ó, ele pegou um sólido transparente, que é chamado de prisma, e incidiu nele um feixe de luz branca, um feixe de luz solar, tá? Que é a luz teoricamente pura, né? A branca. E aí ele percebeu então que essa luz ela foi decomposta em várias outras cores, tá? É basicamente isso aqui o experimento dele, ó, pessoal. Então o prisma seria esse objeto aqui, tá? Ele é um objeto transparente sólido. Aqui a gente vê de um lado incidindo a luz clara, né, a luz branca, e do outro lado, então, ela bate aqui nesse prisma e do outro lado ela é decomposta. E aí a gente vê que são as cores do arco-íris, né? Que é o espectro de luz, de cor que a gente vê, e de luz, claro, também, que a gente consegue ter a percepção, né? A gente consegue enxergar, tá? E esse processo aqui, em que a luz branca incide no prisma e depois produz, gera toda essa coloração de luz aqui, né? É chamada de refração, tá? É um fenômeno físico. E aí, como cada cor, né,
do comprimento de onda aqui da frequência de cada cor da luz, ela apresenta um comprimento e uma frequência específica, quando a luz branca ela bate no prisma, isso causa uma diferença na refração dessa luz, né? Então, cada uma vai ser refratada numa velocidade diferente. E isso, então, é que causa essa decomposição das cores, tá? Que daí sim é chamado de dispersão, tá? É um outro fenômeno físico também associado à luz. E é o fenômeno que a gente evidencia nos dias de sol e chuva, né? Por conta da formação do arco-íris. Então, as gotinhas de chuva, elas praticamente funcionam como se fosse o prisma, né? Então, a luz do sol, ela tá incidindo nessas gotas de chuva, que funcionam como prisma, e aí a luz está sendo decomposta, então, né? Nas cores que daí a gente vê depois como sendo as cores do arco-íris, tá? Então, é um fenômeno aí que está relacionado com a dispersão da luz, certo? E aí, como então que a gente enxerga essas cores, tá? A gente viu isso ano passado, quando a gente estudou o corpo humano, mas é sempre bom, né, dar uma relembrada aí. Então, aqui tá toda a estrutura do olho. E aí, aqui nessa parte da retina, ó, aqui tá ampliada essa região, nós temos os fotorreceptores, tá? E são dois tipos que a gente tem no corpo. Os bastonetes, que são sensíveis à iluminação, à claridade, tá? Que seriam esses daqui. E nós temos os cones, tá? Que pelo formato, então, ele recebeu esse nome e ele sim é que possibilita a gente conseguir enxergar, né, as cores das coisas, tá? E aí, então, ó, com relação às cores, né, a gente tem dois tipos, na verdade, de cor, tá? A cor luz, que seria justamente a frequência de onda que está sendo emitida por aquela energia, né, de luz, tá? Então, ela é chamada de cor luz. E a cor pigmento. A cor pigmento é o que é refletido pelo objeto, tá? Que aí tem a ver com a tinta mesmo, com a coloração da tinta, né, que esse objeto recebeu, certo? E aí, então, aqui a gente tem uma imagem que tem as cores primárias do grupo cor luz, tá? Então, a gente tem o vermelho, o verde e o azul. E aí, notem que a junção dessas cores todas formam cores secundárias, né? O amarelo, o rosa e até o branco, quando daí a gente tem todas elas misturadas, que é aquilo que eu falei, né? A luz branca nada mais é do que a junção de todas as cores que a gente enxerga, que a gente conhece. E no grupo cor pigmento, as quatro cores primárias seriam essas daqui. Então, o ciano, que é esse tom de azul um pouquinho mais claro, né? O magenta e o amarelo. E o preto aqui também como uma associação, né? Como uma mistura dessas três cores primárias, tá? E aí vejam que curioso. Então, se eu incendir a luz branca sobre um objeto, tá? Verde. Então vamos lá, a luz branca ela vai ter todas as frequências de cores, né? Ela vai ter a junção ali de todas as cores que a gente consegue observar. Então ela vai receber todas as cores devido, né, pelo fato dela ser uma luz branca. E quando ela bate no objeto, ela vai apenas refletir a cor que é de fato do objeto, então que é a cor verde. Por isso que a gente enxerga o objeto verde. No vermelho vai acontecer a mesma coisa, ele vai receber todas as frequências de cores de luz, mas ele só vai refletir uma frequência de luz que é o vermelho, porque o objeto é de fato vermelho, né? Então a gente vai enxergar ele vermelho. No azul, a mesma coisa, ele vai receber todas as frequências de cores, mas vai refletir apenas o azul, e por isso que a gente então observa ele como sendo da cor azul. Agora vejam que curioso no caso do branco e do preto. No caso do branco, se um objeto ele é branco, ele vai receber todas as frequências de cores de luz e vai refletir também todas essas frequências de cores de luz. E aí por isso então que a gente enxerga ele como branco. E no caso do preto, acontece o inverso, ele vai receber todas as frequências de cores de luz, porém ele não vai refletir nada, né? Então aí ele vai na verdade absorver todas aquelas luzes.
e aí então a gente enxerga esse material como sendo da cor preta, tá? Vejam que não tem uma setinha aqui de reflexão dessa luz, porque ele não vai conseguir refletir de fato. Ele só vai absorver toda essa luz, tá? E outra curiosidade, ó, então vamos imaginar que aqui, ó, eu tenho a bandeira do Brasil e eu coloquei uma luz amarela sobre essa bandeira, tá? Vejam como a gente vai observar essa bandeira, ó, a coloração em que ela vai ficar. Curioso, né? Porque o verde, ó, ele não vai conseguir refletir a cor verde, porque a única cor de luz que ele está recebendo é o amarelo. Então a parte verde vai ficar preta. O mesmo vai acontecer com a parte azul da bandeira, porque como essa bandeira ela só está recebendo a luz amarela, ela não tem a luz azul para refletir. Então o azul não vai ter cor para refletir, ele vai ficar preto também. A parte amarela vai conseguir refletir o amarelo, porque é a cor da qual ela está recebendo, né? A gente está iluminando ela com a luz amarela. E tudo aquilo que é branco, ó, reflete aquilo que ele recebe, né? Então, teoricamente, o branco, ele consegue refletir todas as cores de luz que ele receber. Como no caso aqui ele só tá recebendo a luz amarela, então ele vai ficar amarelo, tá? Notem que a faixinha branca aqui, as estrelinhas, ó, elas também ficaram amarelas porque é o único tipo de cor, né, de luz que ele tem para refletir, certo? Então é bem curioso. E é bacana porque se eu colocar uma luz vermelha, por exemplo, vai também alterar tudo isso daqui, né? A gente só vai ver, na verdade, a parte branca que vai ficar pigmentada com um vermelho, mas o resto vai ficar tudo preto, porque cada uma delas não vai ter a cor específica, né? O verde, o amarelo e o azul para poderem refletir, porque ele só está recebendo a luz vermelha, tá? Então é bem interessante como, né, ver como os materiais se comportam de acordo com o tipo de luz que ele está recebendo. E aqui agora, então, a gente vai para os defeitos de visão, que a gente também já estudou um pouquinho ano passado, mas é sempre bom relembrar, tá? Então, o nosso olho, ele possui o cristalino, que é a lente, né, do nosso olho. A córnea é a estrutura mais externa, a íris é o que dá cor ao nosso olho, tá? E a retina é o local onde, de fato, se forma a imagem, tá? E se forma sempre uma imagem real, invertida e bem menor do que de fato é o objeto, tá? Quem depois desinverte é isso? Esse objeto, essa imagem, é o nosso cérebro, tá? Porque de fato, dentro do olho, a imagem ela é formada invertida, tá? E é o nosso cérebro que acaba corrigindo essa inversão aí da imagem. E aí, então, o cristalino, que é essa lente aqui que a gente tem no olho, ele é capaz de se acomodar, ou seja, dependendo de onde a gente está olhando, se é algo mais distante, se é algo mais perto, ele vai mudar um pouquinho, né, a sua forma para conseguir se ajustar e permitir focar aquele objeto que a gente deseja ver com mais nitidez, com mais perfeição, tá? Então, o olho ele funciona dessa maneira. No entanto, tem algumas pessoas que têm uma certa incapacidade de fazer essa acomodação, né, com o cristalino, né? Então, essa parte do cristalino, ela tem essa dificuldade de se modular, de alterar a sua forma. Então, um dos primeiros problemas que a gente vai ver aqui, ó, é a hipermetropia, tá? Então, é a dificuldade que a pessoa tem de ver os objetos mais próximos a ela. Então, vejam nessa imagem aqui, né? A moça que tá mais perto tá bastante borrada, não tá nítida, só que a imagem lá atrás tá nítida, né? Então, a pessoa que tem hipermetropia, ela vai enxergar dessa maneira. E aí é justamente isso, o cristalino, ele não consegue mudar o seu formato e ficar mais curvo. E aí, por isso, então, que a pessoa enxerga desse jeito, tá? Ou pode ser também, né, a hipermetropia também pode ser causada quando o olho da pessoa ele é menor do que o necessário para que a imagem consiga se formar corretamente lá na parte da retina, tá? Então, acontece, ó, que a imagem se forma atrás da retina, fora da retina. E aí, então, é necessário colocar uma lente, normalmente essa lente convergente, que é a lente curva, justamente convexa, né?
para poder, então, formar a imagem na região correta aqui da retina, tá? Então, nesse caso, é a hipermetropia. Temos também a miopia, que seria o inverso da hipermetropia, tá? Já é a dificuldade de ver os objetos lá no fundo, ó. Então, vejam que a mulher aqui a gente consegue enxergar com nitidez, mas lá no fundo a gente enxerga super embaçado os coqueiros, né? A praia, enfim. E também a incapacidade do cristalino, né? Da lente aqui, se modular, né? Ela mudar o seu formato. Só que nesse caso ela se tornar menos curva, tá? Menos convergente. E aí também para arrumar isso é necessário colocar uma lente, usar o óculos, né? Só que é uma lente divergente, daí é uma lente côncava que a gente chama, que aí então vai fazer com que, ó, ao invés da imagem ser formada ali, né, antes da retina, ela vai de novo ser posicionada para o local correto, que é lá na retina, tá? E aí a pessoa vai conseguir enxergar corretamente toda essa imagem aqui. Outros dois defeitos de visão, a presbiopia, que é chamada também de vista cansada, tá? Normalmente, esse problema de visão, ele aparece depois de uma certa idade, né? Então, pessoas mais idosas. E é quando também o cristalino, né? Ele perde essa capacidade de se tornar mais convergente, de ficar mais curvo. E aí, de novo, o tratamento é o mesmo da hipermetropia, é só colocar uma lente convergente, né? No olho, né? Então, usar um óculos para corrigir essa vista cansada. E o astigmatismo, que também é muito comum. Vejam que curioso, ó. É uma forma irregular da córnea, né? Aí a estrutura é mais externa mesmo do olho, é o formato do olho, que faz com que a imagem se forme lá na retina, dentro do olho, mais torta, né? E aí, para corrigir isso também, é necessário usar também lentes, né? Óculos, só que nesse caso as lentes são cilíndricas, ó, elas são também um pouquinho curvadas, mas elas são cilíndricas. E aí isso corrige, então, ó, o posicionamento, né? E endireita a imagem lá na retina dentro do olho, tá? Então, a pessoa que não tem astigmatismo, ela veria a letra A dessa forma, e a pessoa que tem astigmatismo veria dessa forma, ó, meio que em duplicidade, né? Com uma sombra, digamos assim, a letra, tá? Então é bastante incômodo também, é necessário que a pessoa use óculos para corrigir esse defeito de visão, certo? Então é isso, a gente finaliza aqui a nossa aula, tá? Depois lá no aplicativo vão ter 20 questões de múltipla escolha a respeito de todo esse conteúdo, né? Eu achei que essa aula, esse bloco 7, ele ficou bastante extenso, né? Tem muitas informações importantes e conteúdos relevantes aí para vocês, mas eu espero que eu tenha colaborado aqui. Então, se vocês tiverem dúvidas, né, marquem, né, anotem aí as perguntas, o que vocês ficaram com dúvidas, que daí nos plantões a gente vai solucionando esses problemas aí, essas dúvidas, tá bom? Então, bons estudos, galera, e até a próxima!